TV Amperne, Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Olá! Começa agora a primeira edição do programa da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ao meu lado, o promotor de Justiça do Rio Grande do Norte, presidente da Amperne, Fernando Vasconcelos. Seja bem-vindo. Eu saúdo a todos os telespectadores, né? É uma grande honra para a Associação do Ministério Público levar ao ar a primeira edição do nosso programa. Esse programa ele se propõe, né, a gente poder levar o conhecimento da sociedade do Rio Grande do Norte, toda a produção do Ministério Público, todas as ações, né, importantes e discutir temas relevantes para a sociedade, né? Temas como segurança pública, meio ambiente, saúde, defesa do patrimônio público, enfim, temas de relevância, né, para a sociedade e ser um instrumento de debate e de prestação de contas das nossas ações. Então, esse é o objetivo deste programa, que esperamos poder, né, contribuir para a discussão, né, desses temas e, ao mesmo tempo, buscar soluções para problemas tão graves que assolam a sociedade. Para quem ainda não conhece a Amperne, né, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, apresenta um pouco essa instituição. O que é a Associação do Ministério Público? A Associação do Ministério Público, ela congrega, né, no seu quadro associativo todos os membros da ativa, aposentados e pensionistas do Ministério Público. Ou seja, é uma associação de classe, uma associação que congrega todas as pessoas que têm relação, né, com o Ministério Público na condição de membros e se propõe, além de defender o interesse do seu associado, ela também tem projetos de relevância social, né? Podemos destacar, o mais conhecido deles foi o projeto Aprendendo a Ser Cidadão. Nós temos essa missão, né? Defender o nosso associado, mas também uma missão social que é justamente levar, né, para a sociedade as questões que cabe ao Ministério Público defender, que são os interesses sociais disponíveis, né, e os interesses difusos. Como o senhor mesmo nos falou, aqui no nosso programa nós vamos tratar de assuntos diversos, né? Assuntos de relevância. E para começar, não poderíamos deixar de falar de um assunto tão importante que é a reforma da Previdência, que está sendo proposta pelo governo do presidente da República, Michel Temer. Presidente, fala um pouco para a gente, né, a sua visão, a sua opinião a respeito desta reforma proposta. Olha, esse tema da reforma da Previdência é um tema relevante e que atinge todas as pessoas que estão na ativa e até mesmo os aposentados, né? Nós não desconhecemos que faz-se necessário alguns ajustes na questão da Previdência Social. Entretanto, a proposta trazida pelo governo Temer, né, a proposta de emenda constitucional, ela na realidade ela não reforma a Previdência, ela aniquila a Previdência, né, já que ela cria tantas dificuldades, né, para o cidadão se aposentar e para o cidadão obter outros benefícios, como pensão, por exemplo, que praticamente inviabiliza a própria Previdência. Presidente, quais são as propostas da CONAMP para esta reforma da Previdência? Olha, visando evitar, né, esse retrocesso social profundo que a proposta traz, a CONAMP, junto com outras entidades da magistratura e do Ministério Público, ela apresentou 5 emendas, né, à proposta original. Estamos numa luta para buscar as assinaturas necessárias para viabilizar a aceitação, né, e o debate sobre essas propostas. O que é que a CONAMP propõe? A CONAMP propõe que a regra de transição ela seja estabelecida de acordo com o tempo de contribuição de forma proporcional, de modo que todo mundo seria beneficiado de alguma maneira pelo tempo que já contribuiu. Então essa é a primeira. A segunda, ela refere-se ao déficit da Previdência, né? Esse déficit que é tão propalado, mas que todos os números sérios dizem que não há esse déficit. De toda a receita da Previdência,
a União retira 30%, né, para pagar, né, a dívida interna, né? Então, esse valor retirado da Previdência é que gera um déficit, né? Então, como é que eu tenho um déficit e retiro 30%? A outra proposta refere-se à pensão, né? A proposta apresentada pelo governo, ela limita, né? Ela alterna ou pensão ou aposentadoria, além de diminuir os valores, mas ela estabelece uma opção que o segurado vai ter que fazer entre a aposentadoria, se ela for aposentada, e a pensão que ela recebe. Isso traz um prejuízo enorme para famílias, digamos, que tem duas fontes de rendas, ainda que pequena, digamos uma família com 2 salários mínimos, né? Ao ser promulgada essa emenda constitucional, nós vamos ter a seguinte situação: a pensionista ela terá que fazer a opção entre a aposentadoria dela e a pensão. E, finalmente, com relação à idade mínima, não há sentido você exigir 49 anos de contribuições, né? Isso significa que o trabalhador terá que começar a trabalhar com 16 anos e nunca deixar de contribuir, ou seja, nunca ficar desempregado, para que aos 65 ele consiga chegar à sua aposentadoria, né? E a gente sabe também que algumas categorias, pela própria natureza do seu trabalho, ela não tem condição, um homem ou uma mulher, de chegar aos 65 anos em atividade, né? Por exemplo, o trabalhador rural, que esse perde completamente a aposentadoria, pelos moldes que estão propostos. Ok. O senhor falou, né, que estão acontecendo diversas atividades, ações locais e também em Brasília. Nós temos um VT, né, falando a respeito do ato público que aconteceu contra a reforma da Previdência em Brasília agora no mês de fevereiro. Vamos conferir. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e as associações dos estados, entre elas a Amperne, estiveram em Brasília nos dias 14 e 15 de fevereiro, quando foi realizado um ato público na Câmara dos Deputados, promovido pela Frente Associativa do Ministério Público e da Magistratura, contra a reforma da Previdência. O ato organizado pela Frentas da Magistratura e do Ministério Público e com apoio das carreiras de Estado foi considerado aqui de sucesso. Tivemos muitos parlamentares e o que ficou claro já apresentado pela nota da CONAMP é que não há déficit para a Previdência. Esse mito da Previdência deficitária caiu por terra. Vários parlamentares confirmaram esta declaração e esta afirmação das carreiras de estados. Estamos encaminhando para os parlamentares sugestões de projetos de lei e dizer que esse é o início de uma luta que esperamos o debate com a população e o apoio da população, não só para esta causa, mas para a causa do povo brasileiro, que aqui estava a sala cheia de homens e de mulheres de bem que luta para um Brasil melhor na defesa da Previdência, que é um bem e um patrimônio público do Brasil. Na sua opinião, a sociedade brasileira como um todo está consciente dessas mudanças que podem ocorrer caso essa proposta seja aprovada no Congresso Nacional? Lamentavelmente, a sociedade ainda não se conscientizou dos malefícios e dos prejuízos que ela terá, que cada cidadão vai ter se essa proposta for aprovada, né? Portanto, eu apelo aqui a cada um que esteja nos escutando agora, que converse com seus amigos, que procure se inteirar e, sobretudo, pressione os deputados e senadores para que eles não aprovem, não é, essa proposta da forma como está, porque isso trará prejuízo para todo cidadão brasileiro. Então a hora de agir é agora. Eu conversei então com o presidente da Amperne, o promotor de justiça do Rio Grande do Norte, Fernando Vasconcelos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, esperamos estar de volta nas próximas edições e desejar um ótimo dia a todos os telespectadores. E termina aqui a primeira edição da TV Amperne. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. TV Amperne, a Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.